Oi, turma, tudo bem? Aqui é Tatiana, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, vamos entender como era a sociedade europeia antes da Reforma Protestante. Quais foram as causas para que esses pensadores se levantassem contra o clero naquele momento? A partir do século XVI, após o surgimento de novos pensamentos da Idade Moderna, pensamentos iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, a partir do humanismo, do racionalismo, o uso da razão e não da emoção, muitas pessoas passaram a questionar algumas ideologias do clero, como a cobrança de indulgências, pessoas sendo acusadas de serem hereges, compra do perdão dos pecados. Muitas pessoas passaram a se questionar se isso estava certo ou não, porque até então a Bíblia era escrita apenas em latim e os próprios cultos, as próprias missas eram celebradas em latim. Então as pessoas iam àquelas reuniões e não sabiam nada o que estava sendo pregado, porque as pessoas não entendiam o latim. O latim era uma língua que apenas os clérigos dominavam. Então foi nesse momento que uma pessoa que fazia parte do clero, chamado de Martinho Lutero, ele tinha contato com a Bíblia, ele sabia o latim. Então ele resolveu realizar a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Em todos os momentos que ele via alguma passagem bíblica e se contradizia com o pagamento de indulgências, ele ia escrevendo. E com isso ele reuniu as chamadas 95 teses contra as indulgências. E também, turma, outra coisa que favoreceu essas novas interpretações da Bíblia e a leitura da Bíblia por várias pessoas em diversas partes do mundo foi a invenção da imprensa de Gutenberg, ou prensa de Gutenberg, que era uma máquina que possibilitava a impressão de várias cópias em poucos segundos. Essa máquina que vocês podem ver no slide. Então, a partir desse momento, puderam realizar várias cópias da Bíblia e muitas pessoas tiveram acesso a esse conteúdo. Não só o conteúdo da Bíblia, como nós já estudamos, também vários conhecimentos existentes na época até então, através da difusão da enciclopédia. Então, turma, haviam várias críticas ao comportamento do clero, a prática da simonia e a venda de indulgências. A simonia era que o alto clero iludia a boa-fé de milhares de cristãos, comercializando relíquias sagradas ou relíquias religiosas, em geral falsas. Quais relíquias eram essas? Pedaços da cruz de Jesus, tecido foi envolto ao corpo de Jesus, entre outras. Então eram objetos falsos, né? Algo que não condizia com a realidade, não era verdade, era algo falso. E a prática das indulgências. O que eram as indulgências? A venda do perdão dos pecados mediante pagamento destinado a financiar obras da igreja. Os fiéis poderiam comprar a salvação eterna. Então, o clero, naquele momento, pregava que para adquirir a salvação era necessário comprar esse perdão dos pecados, pagar por esse, entre aspas, pedaços de terra no céu. E essas indulgências eram muito caras. Foi o que Martinho Lutero questionou
principalmente essa prática da venda de indulgências. Esse senhor que vocês podem observar era Martinho Lutero. Ele foi o precursor da Reforma Protestante. Foi ele o responsável pela leitura da Bíblia e a tradução. Ele fez essa tradução do latim para o alemão e publicou as 95 teses contra as indulgências. Nessa imagem vocês podem observar um desenho que ilustra esse momento em que Martinho Lutero fixa as 95 teses na porta da igreja e a população tem acesso a todas essas teses contra esse pagamento de indulgências, contra a compra do perdão dos pecados. Então, Martinho Lutero, ele percebeu, através da leitura da Bíblia, que a salvação não era adquirida através da compra, mas sim do uso da fé. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos principais do luteranismo. A fé cristã é o único caminho para a salvação eterna. A Bíblia é a única fonte para a fé. O livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia, ou seja, cada pessoa pode realizar a leitura da Bíblia e tirar suas próprias conclusões, seu próprio entendimento. Não aceita o culto aos santos católicos, não adora imagens religiosas, nega a autoridade do Papa. Então, aqui alguns pontos principais do luteranismo. Outro reformador muito importante foi João Calvino. Ele nasceu na França, onde estudou teologia. Aderindo às ideias dos protestantes, foi considerado herege e perseguido pelas autoridades francesas. Em 1534, ele fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia. Então, ele teve contato com esse pensamento de Martinho Lutero e pôde reforçar os seus estudos religiosos, os seus estudos teológicos. Mais diferente do pensamento de Martinho Lutero, João Calvino, ele acreditava e defendia que as pessoas já nasciam predestinadas a ir para o céu ou ir para o inferno. Como saber se uma pessoa iria para o céu ou iria para o inferno? Aquela pessoa que iria para o céu seria uma pessoa bem-sucedida na sociedade. Mas e aquelas pessoas que não são bem-sucedidas? O que fazer para ir para o céu? Então, ele dizia que essas pessoas teriam que trabalhar bastante, se dedicar muito, e assim conseguiriam chegar ao céu, mereceriam esse céu. Então, turma, a partir desse momento, ele contribui para o capitalismo, que é o acúmulo de riquezas. Quais são os principais pontos do calvinismo? A salvação eterna é predestinada por Deus, pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. Então, ele era a favor do acúmulo de riquezas. A prosperidade econômica é um sinal de salvação, condenava o jogo, o culto às imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas. Sim, e o que foi a Contra-Reforma Protestante? Então, turma, ao observar o clero, ao observar que estava acontecendo essa reforma religiosa, essa reforma protestante, decidiram fazer essa contra-reforma. Foi um meio de deter o avanço da reforma protestante. Então, o clero, naquele momento, começou a julgar as pessoas que eram acusadas de cometerem algum tipo de heresia.
O que é uma heresia? Algo que não condizia com o que o clero pregava. Então, o clero acreditava que esses reformistas eram hereges. Então, eles seriam punidos, perseguidos, torturados, certo? Outra coisa que foi decorrente da Contra-Reforma Protestante, as missões jesuíticas. Então, nesse momento, o clero permite com que representantes da igreja embarquem nas expedições marítimas e na conquista de novos territórios no interesse de adquirir novos fiéis. Foi o que aconteceu na vinda de Pedro Álvares Cabral para essa nova terra, para o Brasil atualmente. Trouxe consigo representantes da igreja, que eram os jesuítas, e assim que chegaram nessa nova terra, ergueram uma cruz e celebraram ali a primeira missa. Tinham como intuito adquirir novos cristãos. Quem eram esses novos cristãos? Os indígenas. Então, os índios eram considerados cristãos novos.